Vamos continuar nossa leitura de O Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati, tradução de Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade, da editora Nova Fronteira, capítulo 13. Começou assim aquela noite memorável, açoitada pelos ventos, entre balanços de lanternas, insólitos clarins, passos nos passadiços, nuvens que desciam precipitadamente do norte, enroscavam-se nos cumes rochosos, pespegando-lhes flocos, mas não tinham tempo de se deter, pois algo de muito importante chamava por elas. Bastara um disparo, um simples tiro de fuzil, e o forte despertara. Durante anos estiveram em silêncio, e eles sempre atentos ao norte para ouvir a voz da guerra chegando, silêncio demasiado longo. Agora, um fuzil havia disparado, com sua carga de pólvora prescrita e a bala de chumbo de 32 gramas, e os homens olharam uns para os outros como se fosse aquele o sinal. De certo, também nessa noite, ninguém, exceto alguns soldados, pronunciaria o nome que estava no coração de todos. Os oficiais preferem silenciá-lo, pois justamente nele reside a sua esperança. Pelos tártaros levantaram as muralhas do forte, consomem ali grande parte da vida. Pelos tártaros, as sentinelas caminham de noite e dia como autômatos. E há quem essa esperança alimente a cada manhã de nova fé, quem a conserve no fundo de si, quem não saiba sequer que a possui, acreditando tê-la perdido. Mas ninguém tem coragem de falar sobre ela. Pareceria de mau agouro, sobretudo pareceria estar confessando os próprios pensamentos mais íntimos, e os soldados têm vergonha disso. Por ora, há apenas um soldado morto e um cavalo de procedência ignorada. No corpo de guarda, junto à porta que dá para o norte, onde ocorreu a desgraça, há uma grande efervescência e, embora não seja regulamentar, encontra-se Tronque também, o qual não tem sossego, pensando na punição que o espera. A responsabilidade recai sobre ele. Devia ter impedido Lazare de fugir, devia ter percebido na volta que o soldado não respondera à chamada. Pois agora aparece até o major Mate, ansioso por demonstrar a própria autoridade e competência. Está com uma cara estranha que não se entende, pode até dar a impressão de que sorri. Sem dúvida, está perfeitamente a par de tudo, e ao tenente Mentana, de serviço naquele reduto, dá a ordem de mandar recolher o cadáver do soldado. Mentana é um oficial apagado, o mais antigo tenente do forte. Se não tivesse um anel com um enorme brilhante e não jogasse bem xadrez, ninguém perceberia sua existência. Enorme é a pedra preciosa em seu anular e poucos são os que conseguem derrotá-lo no xadrez. Mas diante do Major Mate, ele treme literalmente e perde a cabeça com uma coisa tão simples como mandar uma maca para um morto. Para a sorte dele, o Major Mate enxergou, em pé num canto, o sargento Mor Tronque e o chama. Tronque, já que você não tem nada a fazer aqui, assuma o comando da expedição. Disse assim com a maior naturalidade, como se Tronque fosse um suboficial qualquer, sem nenhuma relação pessoal com o incidente. Pois Mate não é capaz de fazer uma reprovação direta, acaba por ficar branco de raiva e não encontra as palavras. Prefere a arma bem mais dura das investigações, com fleumáticos interrogatórios, documentações escritas, que conseguem aumentar monstruosamente as mais leves faltas e levam quase sempre a punições de vulto. Tronque não pestaneja, responde sim, senhor, e se apressa no pátio, logo atrás do portão. Um pequeno grupo, à luz de lanternas, sai pouco depois do forte. Tronque à frente, em seguida 4 soldados com uma maca, mais 4 soldados armados por precaução, por último o próprio Major Mate, envolto numa capa desbotada que arrasta o sabre nas pedras. Eles encontram Lazare assim como morreu, a cara no chão e os braços estendidos para a frente. O fuzil usado a tiracolo prendeu-se na queda entre 2 pedras e está reto, em pé, com a coronha para cima, coisa estranha de se ver. O soldado, quando caiu, feriu uma das mãos e, antes que o corpo esfriasse,
Deu tempo de correr sangue, formando uma mancha em cima de uma pedra branca. O cavalo misterioso desapareceu. Tronk inclina-se sobre o morto e quer segurá-lo pelos ombros, mas se afasta bruscamente para trás, como se tivesse percebido que estaria contrariando as regras. Puxem-no, ordena aos soldados em voz baixa e má, mas antes tirem-lhe o fuzil. Um soldado abaixa-se para desatar o cinto e deposita sobre as pedras a lanterna, bem perto do morto. Lazare não teve tempo de fechar completamente as pálpebras e na fenda dos olhos, no branco, a chama deixa um breve reflexo. Tronk, chama então o Major Mate, que permanecera completamente à sombra. Às ordens, senhor Major, responde Tronk em posição de sentido. Também os soldados param. Onde aconteceu? Para onde escapou? Pergunta o Major, arrastando as palavras como se uma curiosidade aborrecida o tivesse feito falar. Foi na fonte? Onde existem aqueles rochedos? Ah, foi na fonte onde existem aqueles rochedos? Sim, senhor, nos rochedos, responde Tronk e não acrescenta mais nada. E ninguém o viu fugir? Ninguém, senhor, diz Tronk. Na fonte, hein? E estava escuro? Sim, senhor, bastante escuro. Tronk aguarda alguns instantes em posição de sentido. Em seguida, uma vez que Mate se cala, faz sinal aos soldados para continuarem. Um tenta desatar a cinta do fuzil, mas o fecho é duro e resiste. Puxando, o soldado sente o peso do corpo morto, um peso desproporcional, como que de chumbo. Tirado o fuzil, os dois soldados viram delicadamente o cadáver, pondo-o de barriga para cima. Agora pode-se ver completamente o seu rosto. A boca está fechada e inexpressiva. Apenas os olhos semiabertos e imóveis, que resistem à luz da lanterna, sabem a morte. Na frente? Pergunta a voz de Mate, que subitamente percebeu uma espécie de pequena cavidade bem acima do nariz. Como? Diz Tronk sem entender. Digo, foi ferido na testa? Diz Mate, aborrecido por ter de repetir. Tronk ergue a lanterna, ilumina em cheio o rosto de Lazare, enxerga ele também a pequena cavidade e instintivamente aproxima um dedo, como para tocar. Porém, logo o retrai perturbado. Acho que sim, senhor Major, bem aqui, no meio da testa. Mas por que não vem ele mesmo ver o morto, se lhe interessa tanto? Por que todas essas perguntas idiotas? Os soldados, percebendo o embaraço de Tronk, cuidam do próprio trabalho. Dois levantam o cadáver pelos ombros, dois pelas pernas. A cabeça, abandonada a si mesma, tomba para trás horrivelmente. A boca, embora gelada pela morte, quase torna-se a abrir. E quem atirou? Pergunta ainda Mate, sempre imóvel no escuro. Mas dessa vez Tronk não lhe dá atenção. Tronk dá atenção só ao morto. Mantenha sua cabeça levantada, ordena com profunda raiva, como se o morto fosse ele. Depois percebe que Mate falou, para ainda em posição de sentido. Desculpe, senhor Major, estava... Eu disse, repetiu o Major Mate, e esconde as palavras, dando a entender que não se perde a paciência por respeito ao morto. Ah, dando a entender que, se não perde a paciência, é por respeito ao morto. Eu disse, quem atirou? Como se chama, vocês sabem? Tronk perguntou em voz baixa aos soldados. Martelli, diz alguém. Giovanni Martelli. Giovanni Martelli, responde Tronk, em voz alta. Martelli, repete a si próprio o major. Aquele nome não lhe é estranho. Deve ser um dos premiados na competição de tiro. A escola de tiro é dirigida pelo próprio Mate e ele lembra o nome dos melhores. É talvez aquele a quem chamam de Moreto? Sim, senhor, respondeu Tronk, imóvel em posição de sentido. Acho que o chamam de Moreto. Sabe, senhor major, entre companheiros. Diz assim como para desculpá-lo, como para demonstrar que Martelli não tem nenhuma responsabilidade nisso. Que se o chamam de Moreto não é culpa sua e que não é realmente motivo para puni-lo. Mas o major não pensa em puni-lo. Isso nem sequer lhe passa pela cabeça. Ah, o Moreto, exclama, sem esconder uma certa satisfação. O sargento Mor fita-o com olhos duros e compreende. Mas claro, claro, pensa.
Dê-lhe um prêmio, seu verme, porque matou direitinho, bem na mosca, não é? Bem na mosca, certamente. É sobre isso que Mate está refletindo. E pensar que quando Moreto atirou já estava escuro, em plena forma, todos os seus atiradores. Nesse instante, Tronque o odeia. Mas claro, claro, diga alto que está contente, pensa. Se Lazare morreu, o que lhe importa isso? Cumprimente o seu Moreto. Faça-lhe um elogio solene. É isso mesmo. O major, absolutamente tranquilo, gaba-se em voz alta. Ah, claro, Moreto, não erra. Exclama como a dizer, esperto, o Lazare achava que o Moreto não iria acertar a pontaria, achava que ia se safar disso, e assim ficou sabendo que espécie de atirador Moreto era. E Tronque? Talvez esperasse que Moreto errasse. Tudo então seria consertado com alguns dias de detenção. Ah, claro, claro, repete ainda o major, esquecendo por completo que ali à frente há um morto, um atirador de elite. Finalmente, porém, ele se cala e o sargento Mor vira-se para olhar como acomodaram o cadáver na maca. Já foi deitado convenientemente. Sobre o rosto jogaram-lhe uma coberta de campanha, nuas somente as mãos, duas grandes mãos de camponês, que parecem ainda vermelhas de vida e de sangue quente. Tronco faz um sinal com a cabeça. Os soldados erguem a maca. Podemos ir, senhor major? Pergunta. E quer esperar por quem? Responde Mate, com dureza. Agora, com sincero estupor, sentiu o ódio de Tronco e quer devolvê-lo multiplicado com o seu desprezo de superior. À frente, ordena Tronco. À frente, marche, deveria ter dito. Mas parece-lhe quase uma profanação. Só agora ele via as muralhas do forte, a sentinela no beiral, vagamente iluminada pelos reflexos das lanternas. Atrás daqueles muros, num dormitório, fica a cama de campanha de Lazare, sua caixinha com as coisas de casa, uma imagem santa, duas espigas de milho, um isqueiro de pedra, lenços coloridos, 4 botões de prata para a roupa de gala, que tinham sido do avô e que no forte nunca tiveram serventia. O travesseiro tem ainda a marca de sua cabeça, exatamente como há 2 dias, quando ele acordara. E há talvez um vidrinho de tinta, acrescenta mentalmente Tronque, meticuloso também nos pensamentos solitários. Um vidrinho de tinta e uma caneta. Tudo isso será colocado num pequeno pacote e enviado à sua casa, com uma carta do senhor coronel. As outras coisas, fornecidas pelo governo, passarão naturalmente a um outro soldado, inclusive a muda de camisa. O belo uniforme, não, nem o fuzil. O fuzil e o uniforme serão enterrados com ele, pois esta é a antiga regra do forte. Capítulo 14. E no começo da manhã viram, pelo Reduto Novo, na planície setentrional, uma pequena faixa negra. Um sinal fino que se movia e não podia ser alucinação. Viu-a antes de todos a sentinela Andrônico, depois a sentinela Pietri, depois o sargento Bata, que de início pusera-se a rir, depois também o tenente Maderna, comandante do reduto. Uma pequena faixa negra avançava do norte através da terra desabitada e parecia um prodígio absurdo, embora já desde a noite certo pressentimento rondasse o forte. Por volta das 6 horas, a sentinela Andrônico foi o primeiro a dar o grito de alarme. Algo se aproximava vindo do norte, como nunca acontecera antes, pelo menos ninguém tinha lembrança disso. Depois que a luz aumentou, sobre o fundo branco do deserto destacou-se, nítida, a fileira de homens que avançava. Alguns minutos após, como fazia a cada manhã de um tempo imemorial, um dia fora pura esperança, depois apenas crepúsculo, agora quase unicamente hábito. O chefe dos alfaiates prosdóximos subiu para dar uma olhada no telhado do forte. Nos postos de guarda, deixavam-no passar por tradição. Ele se aproximava do caminho de ronda, tagarelava com o sargento, depois descia de novo para o subterrâneo. Aproximou-se naquela manhã, dirigindo os olhos para o triângulo visível de deserto, e acreditou estar morto. Não pensou que pudesse ser um sonho. No sonho, sempre há alguma coisa de absurdo e confuso.
Nunca se fica livre da vaga sensação de que tudo é falso, de que, num repente, teremos de acordar. No sonho, as coisas não são nunca límpidas e materiais como aquela desolada planície sobre a qual avançam fileiras de homens desconhecidos. Mas era coisa tão estranha, tão idêntica a certos devaneios seus de quando era moço, que Prosdóximo nem sequer pensou que pudesse ser verdade e acreditou estar morto. Acreditou estar morto e que Deus lhe havia perdoado. Pensou estar no mundo do além, aparentemente idêntico ao nosso. Só que lá as boas coisas se realizam segundo os desejos justos, e após terem sido satisfeitos, fica-se com o ânimo sereno, não como aqui, onde há sempre alguma coisa que envenena até os melhores dias. Prosdóximo acreditou estar morto e não se movia, supondo que não lhe cabia mais mexer-se, como defunto, mas que uma secreta intervenção o sacudiria. Em vez disso, foi um sargento-mor que respeitosamente lhe tocou o braço. Sargento, disse-lhe, o que foi? Não se sente bem? Só então Prosdóximo começou a compreender. Quase como nos sonhos, porém melhor, descia do Reino do Norte uma gente misteriosa. O tempo passava rapidamente, as pálpebras nem chegavam mais a piscar, fitando a insólita imagem. O sol já brilhava sobre a borda vermelha do horizonte. Pouco a pouco, os estrangeiros tornavam-se mais próximos, ainda que com imensa lentidão. Alguém dizia que estavam a pé e a cavalo, que avançavam em fila indiana, que havia até uma bandeira. Assim dizia alguém, e os outros também se iludiam de ver. Todos metiam na cabeça que estavam vendo infantes e cavaleiros, o pano de um estandarte, a fila indiana, embora na realidade distinguissem apenas uma fina faixa negra que se movia lentamente. Os tártaros, atreveu-se a dizer a sentinela Andrônico, como por uma brincadeira ousada com seu rosto branco como a morte. Meia hora depois, o tenente Maderna, no Reduto Novo, ordenou um tiro de canhão, tiro de advertência, como estava previsto no caso em que vissem se aproximar destacamentos estrangeiros armados. Há muitos anos não se ouviam canhões. Os muros sofreram um pequeno tremor. O tiro ampliou-se num lento estrondo, funesto som de ruína entre os despenhadeiros. E os olhos do tenente Maderna voltaram-se para o perfil achatado do forte, esperando ver nele sinais de agitação. O tiro de canhão, ao contrário, não provocou assombro, pois os estrangeiros avançavam justamente naquele triângulo de planície visível do forte central, e todos já estavam informados. Até no cunículo mais periférico, onde os bastiões à esquerda terminavam contra as rochas. Até no plantão feito pela guarda no armazém subterrâneo das lanternas e dos instrumentos de construção, a ele que não podia ver nada, fechado no escuro porão, chegara a notícia. E queria que o tempo corresse, que seu turno terminasse, para ir ele também ao caminho de ronda a fim de dar uma olhada. Tudo continuava como antes. As sentinelas permaneciam em seus postos, andando para cima e para baixo no espaço prescrito. Os escrivães copiavam os relatórios, fazendo ranger as canetas e molhando-as no tinteiro, com o ritmo habitual. Mas do norte chegavam homens desconhecidos, sendo viável presumi-los inimigos. Nas cavalariças, os homens almofaçavam as cavalgaduras. A chaminé das cozinhas fumegava fleumaticamente. 3 soldados varriam no pátio, mas já pairava um sentimento agudo e solene, uma imensa suspensão de ânimos, como se a grande hora tivesse chegado e nada mais pudesse detê-la. Oficiais e soldados respiraram profundamente o ar da manhã para sentirem dentro de si a nova vida. Os artilheiros puseram-se a preparar os canhões, brincando entre si e lidando com eles, como se estivessem tratando com animais que precisavam ser amansados, e olhavam para eles com uma certa apreensão. Talvez, após tanto tempo, as peças não fossem mais capazes de disparar. Talvez no passado a limpeza não tivesse sido feita com o cuidado suficiente. Era preciso remediar, num certo sentido, porque dentro em pouco tudo seria decidido. E nunca os estafetas tinham corrido tão velozes pelas escadas. Nunca os uniformes estiveram tão em ordem,
as baionetas tão reluzentes, os toques de clarim tão militares. Não se tinha, portanto, esperado em vão. Os anos não foram desperdiçados. O velho forte, afinal, serviria para alguma coisa. Esperava-se agora um toque especial de clarim, o sinal de grande alarme, que os soldados nunca tiveram a ocasião de ouvir. Em seus treinamentos, feitos fora do forte, num vale isolado, para que o som não atingisse o forte e não surgissem mal-entendidos, os corneteiros, durante as plácidas tardes de verão, haviam ensaiado o famoso sinal, mais por excesso de zelo que por outra coisa. Ninguém, de certo, pensava que poderia ser útil. Agora, arrependiam-se de não terem estudado o suficiente. Era um longuíssimo arpejo e subia a um extremo agudo, havendo talvez alguma dissonância. Somente o comandante do forte poderia ordenar o sinal, e todos pensavam nele. Os soldados já o esperavam para que viesse inspecionar as muralhas de uma ponta a outra. Já o viam avançar com um sorriso altivo, fitando todos bem nos olhos. Devia ser para ele um grande dia. Acaso não gastara sua vida esperando por essa ocasião? O senhor coronel Fillmore, estava em seu gabinete e pela janela olhava para o norte, o pequeno triângulo de deserta planície que os despenhadeiros não ocultavam. Via uma faixa de pontinhos pretos que se moviam como formigas, justamente em sua direção, na do forte, e pareciam realmente soldados. De vez em quando entrava algum oficial, ou o tenente-coronel Nicolosi, ou o capitão de inspeção, ou oficiais de serviço. Entravam com vários pretextos, na impaciente espera de suas ordens, anunciando-lhe novidades insignificantes, que da cidade chegara um novo carregamento de víveres, que se iniciavam naquela manhã os trabalhos de reparo no forno, que chegara a época de saída para uma dezena de soldados, que no terraço do Forte Central fora preparada a luneta para o caso de o senhor coronel querer usá-la. Transmitiam essas notícias, saudavam batendo saltos e não entendiam por que o coronel ficava ali, mudo, sem dar as ordens que todos esperavam como certas. Não mandara ainda reforçar as guardas, nem redobrar as cotas individuais de munição, nem havia decidido nada quanto ao sinal de grande alarme. Como que por misteriosa atonia, ele observava friamente a chegada dos estrangeiros, nem triste nem contente, como se tudo aquilo não lhe dissesse respeito. No mais, era um esplêndido dia de outubro, o sol límpido, o ar leve, o tempo mais desejável para uma batalha. O vento agitava a bandeira hasteada no telhado do forte. A terra amarela do pátio brilhava e os soldados, ao atravessá-lo, deixavam ali nítidas sombras. Uma bela manhã, senhor coronel. Mas o comandante dava claramente a entender que preferia permanecer sozinho, e quando não havia mais ninguém no gabinete, ia da escrivaninha à janela, da janela à escrivaninha, sem saber decidir-se. Cofiava sem motivo os bigodes grisalhos, soltava longos suspiros exclusivamente físicos, como é próprio dos velhos. Já não mais se percebia a tira negra dos estrangeiros no pequeno triângulo de planície visível pela janela, sinal de que eles estavam chegando, cada vez mais próximos da fronteira. Eram 3 ou 4 horas, talvez. Em 3 ou 4 horas, talvez, estariam aos pés das montanhas. Mas o senhor coronel continuava a limpar com o lenço, sem motivo, as lentes de seus óculos. Folheava os relatórios empilhados sobre a mesa, a ordem do dia para assinar, um pedido de licença, o boletim diário do oficial médico, uma autorização para descarregar objetos de selaria. O que está esperando, senhor coronel? O sol já está alto. Até o major Mate, entrando há pouco, não escondia uma certa apreensão, até ele, que nunca acredita em nada. Deixe-se ao menos ver pelas sentinelas, numa breve volta pelas muralhas. Os estrangeiros, disse o capitão Forze, que foi inspecionar o reduto novo, são visíveis um por um, já se distinguem agora e vê-se que estão armados, trazem fuzis nos ombros, não há tempo a perder. Fillmore, ao contrário, quer esperar.
Aqueles estrangeiros são soldados? Ele não nega. Mas quantos serão? Alguém falou em 200, outro em 250. Além disso, deixaram patente que, se aquela é a vanguarda, o grosso será de no mínimo 2.000 homens. Mas o grosso ainda não foi visto, pode ser que nem exista. O grosso do exército ainda não foi visto, senhor coronel, somente por causa das névoas do norte. Essa manhã elas estão muito adiantadas. A tramontana impeliu-as para baixo, de modo que cobrem uma vasta zona da planície. Aqueles 200 homens não teriam sentido se atrás deles não viesse um forte exército. Antes do meio-dia terão de aparecer também os outros. Há uma sentinela, aliás, que diz ter visto, há pouco, algo mover-se nos limites das névoas. Mas o comandante vai e vem da janela à escrivaninha e vice-versa. Folheia apaticamente os relatórios. Por que os estrangeiros deveriam assaltar o forte, pensa? Talvez sejam manobras normais para experimentar as dificuldades do deserto. O tempo dos tártaros já se foi, eles não passam de uma lenda remota. E quem mais teria interesse em forçar a fronteira? Há nessa história toda alguma coisa que não convence. Não serão os tártaros, senhor coronel, mas são soldados, com certeza. Há vários anos existem profundos rancores no Reino do Norte. Não é mistério para ninguém. Mais de uma vez falou-se em guerra. São soldados, com certeza. Estão a cavalo e a pé. Provavelmente logo chegarão também os artilheiros. Antes do anoitecer, sem exagero, teriam tempo suficiente para atacar. E as muralhas do forte são velhas. Velhos são os fuzis, velhos os canhões. Tudo absolutamente ultrapassado, menos o coração dos soldados. Não confie demais, senhor coronel. Confiar. Oh, bem que ele gostaria de não poder confiar. Por isso gastou a vida. Restam-lhe ainda poucos anos, e se esta não for a vez propícia, tudo talvez estará exaurido. Não é o medo que o retarda, não é o pensamento de poder morrer. Isso nem sequer lhe passa pela cabeça. O fato é que, no fim da vida, Philemon via repentinamente chegar a sorte com a armadura de prata e a espada tingida de sangue. Ele, que já não pensava quase mais nisso, havia aproximar-se estranhamente com o rosto amigo. E Philemon, esta é a verdade, não ousava mover-se em sua direção e responder ao seu sorriso. Enganara-se muitas vezes, agora basta. Os outros, os oficiais do forte, tinham-lhe logo acorrido ao encontro, fazendo-lhe a festa. À diferença dele, tinham ido adiante e antegozavam, como se já o tivessem provado antes, o acre e poderoso odor da batalha. Ao contrário, o coronel esperava. Até que a bela aparição não o tivesse tocado com as mãos, ele não se moveria, como que por superstição. Talvez bastasse uma ninharia, um simples gesto de saudação, uma admissão de desejo para que a imagem se dissolvesse no nada. Por isso, ele se limitava a balançar a cabeça, fazendo sinal que não, que a sorte devia estar enganada. E, incrédulo, olhava à sua volta, atrás de si, onde era presumível estarem outras pessoas, aquelas que a sorte realmente procurava. Entretanto, não via mais ninguém, não podia haver um erro de pessoa. Devia convir que justamente a ele estava destinada a invejável sorte. Houvera um momento, as primeiras luzes da aurora, quando na brancura do deserto lhe aparecera a misteriosa tira negra, um momento em que seu coração ofegara de alegria. Depois, a imagem encouraçada de prata e com a espada ensanguentada fora tornando-se um tanto mais vaga e caminhava em direção a ele, mas na realidade não conseguia mais se aproximar, encurtar a breve e, no entanto, infinita distância. A razão é que Philemon já esperara demais, e a uma certa idade, esperar dá muito trabalho. Não se reencontra mais a fé de quando se tinha 20 anos. Esperara em vão, durante tempo demasiado. Seus olhos leram demasiadas ordens do dia. Por muitas manhãs, seus olhos viram aquela maldita planície sempre deserta. E agora que apareceram os estrangeiros, ele tem a nítida impressão
de que deve haver um engano, bonito demais para ser verdade. Deve haver por trás disso tudo um colossal engano. Enquanto isso, o pêndulo diante da escrivaninha continuava a moer a vida e os dedos magros do coronel, afilados pelos anos, magros do coronel, afilados pelos anos, teimavam em limpar, com o auxílio do lenço, as lentes dos óculos, ainda que não fosse necessário. Os ponteiros do relógio se aproximavam das 10h30 e então entrou na sala o major Mate para lembrar ao comandante que havia o relatório dos oficiais. Fillmore havia se esquecido e ficou desagradavelmente surpreso. Cabia-lhe falar dos estrangeiros na planície. Não poderia mais adiar a decisão. Deveria defini-los oficialmente como inimigos. Ou brincar com isso, ou manter uma atitude intermediária, ordenar medidas de segurança e, ao mesmo tempo, mostrar-se cético, como se não houvesse motivo para se iludir. Mas uma decisão devia ser tomada, e isso lhe desagradava. Ele teria preferido continuar à espera, permanecer absolutamente imóvel, como que provocando o destino para que este se desencadeasse de uma vez. O major Mate disse-lhe com um de seus sorrisos ambíguos: "Parece que dessa vez é para valer." O coronel Fillmore não respondeu. O major disse: "Vêm-se chegar outros agora. São 3 fileiras. Podem ser vistas também daqui." O coronel fitou-o nos olhos e chegou, por um momento, quase a querer-lhe bem. "Estão chegando mais?" o senhor disse. "Até daqui são visíveis, senhor coronel. Já são muitos agora." Foram à janela e, no triângulo visível da planície setentrional, enxergaram novas pequenas tiras negras em movimento. Não mais uma, como ao amanhecer, mas 3, alinhadas, e não se distinguia o seu fim. A guerra, pensou o coronel, e em vão tentava repelir o pensamento, como se fosse um desejo proibido. A esperança acordara as palavras de Mate e o enchia de excitação. Com a mente assim revolta, o coronel encontrou-se de repente na sala de reuniões, diante de todos os oficiais alinhados, exceto aqueles em serviço de guarda. Acima da mancha azul dos uniformes, resplandeciam de palidez rostos curiosos que lhe custava reconhecer. Jovens ou murchos, todos lhe diziam a mesma coisa, com os olhos acesos de febre, pediam-lhe avidamente o anúncio formal de que haviam chegado os inimigos. Em posição de sentido, todos o fitavam, com a pretensão de não serem espoliados. No grande silêncio da sala, ouvia-se apenas a respiração profunda dos oficiais, e o coronel compreendeu que precisava falar. Foi naquele instante que se sentiu invadir por um sentimento novo e desenfreado. Com admiração, sem perceber as razões, Fillmore teve a repentina certeza de que os estrangeiros eram realmente inimigos, determinados a violar a fronteira. Não entendia realmente como acontecera, ele que até um momento atrás soubera vencer a tentação de crer. Sentia-se como que arrastado pela tensão comum dos ânimos. Compreendia que ia falar sem reservas. "Senhores oficiais", diria, "chegou finalmente a hora que esperamos há muitos anos." Diria isso ou alguma coisa semelhante, e os oficiais escutariam com gratidão suas palavras, autorizada a promessa de glória. Ele estava prestes a falar, porém, dos recessos de sua alma. Desculpe-me. Ele estava prestes a falar, porém, dos recessos de sua alma ainda teimava uma voz contrária. "É impossível, coronel", dizia essa voz. "Cuide-se enquanto é tempo. É um engano, bonito demais para ser verdade. Cuidado, deve haver por trás disso tudo um engano colossal." Na comoção que o invadia, aflorava de vez em quando essa voz inimiga. Mas era tarde, sua demora começava a ficar embaraçosa. E o coronel deu um passo adiante, ergueu a cabeça como era seu hábito quando começava a falar, e os oficiais viram que seu rosto se tornara repentinamente vermelho. Sim, o senhor coronel corava como uma criança, pois estava prestes a confessar o bem guardado segredo de toda a sua vida.
Estava levemente corado como uma criança e os lábios iam emitir o primeiro som, quando a voz hostil ressurgiu do fundo da alma e Filimor teve um tremor de suspensão. Pareceu-lhe então ouvir um passo precipitado que subia as escadas, que se aproximava da sala onde eles estavam reunidos. Nenhum dos oficiais, atentos a seu comandante, percebeu, mas os ouvidos de Filimor, depois de tantos anos, estavam treinados para distinguir os mínimos sons do forte. O passo se aproximava, não havia dúvida, com insólita precipitação. Tinha um som esquisito e despojado, um som de inspeção administrativa, como se chegasse diretamente do mundo da planície. O rumor agora chegava distintamente também aos outros oficiais e feriu-os grosseiramente no íntimo, sem que se pudesse dizer o porquê. Abriu-se finalmente a porta e apareceu um oficial desconhecido, dos dragões, ofegante de cansaço, coberto de poeira. Bateu continência. Tenente Fernandes, disse, do 7º dos dragões. Trago essa mensagem da cidade, da parte de Sua Excelência, o chefe do Estado-Maior. Segurando com elegância o seu comprido cap, com o braço esquerdo dobrando em arco, aproximou-se do coronel e entregou-lhe um envelope lacrado. Filimor apertou-lhe a mão. Obrigado, tenente, disse. Deve ter dado uma boa corrida, acho. O colega Santi vai levá-lo para descansar um pouco. Sem deixar transparecer a menor sombra de inquietação, o coronel fez um sinal ao tenente Santi, o primeiro que lhe caiu diante dos olhos, convidando-o a fazer as honras da casa. Os 2 oficiais saíram e a porta foi fechada. Permitem? Perguntou Filimor com um sorriso sutil, mostrando o envelope para indicar que preferia lê-lo imediatamente. Suas mãos arrancaram os lacres, rasgaram uma ponta, puxaram uma folha dupla, completamente coberta de escrita. Os oficiais fitavam-no enquanto lia, tentando adivinhar alguma coisa em seu rosto, mas nada. Como se estivesse dando uma lida num jornal, depois do jantar, sentado junto à lareira, numa letárgica noite de inverno. Somente o rubor desaparecera do rosto seco do comandante. Quando terminou de ler, o coronel dobrou a folha dupla, introduziu-a novamente no envelope, enfiou-o no bolso e levantou a cabeça, dando a entender que estava prestes a falar. Sentia-se no ar que algo acontecera, que o encanto de pouco antes fora quebrado. Senhores oficiais, disse, e a voz custava muito a sair. Houve esta manhã entre os soldados, se não me engano, uma certa agitação, e mesmo entre vocês, se não me engano, em razão de terem sido avistados destacamentos na assim chamada Planície dos Tártaros. Suas palavras abriam com dificuldade um rombo no profundo silêncio. Uma mosca esvoaçava pela sala. Trata-se, continuou, trata-se de um destacamento do Estado do Norte encarregado de demarcar a linha de fronteira, como foi feito por nós há muitos anos. Por isso, eles não passarão pelo forte, provavelmente se espalharão em grupos, escalonando-se pelas montanhas. É o que me comunica nessa carta Sua Excelência, o chefe do Estado-Maior. Filimor, ao falar, soltava longos suspiros, não motivados por impaciência ou dor, mas suspiros exclusivamente físicos, como é próprio dos velhos. E igual a dos velhos parecia ter ficado de repente a sua voz, por certas frouxidões cavernosas, e do mesmo modo seus olhos, amarelados e opacos. O coronel Filimor já pressentira tudo, desde o princípio. Não podiam ser inimigos, bem que ele sabia. Não nascera para a glória, inúmeras vezes se iludira tolamente. Por que, perguntava com raiva a si mesmo, por que se deixar enganar, se pressentira desde o princípio que devia terminar assim? Como vocês sabem, continuou num tom bastante apático, para não parecer extremamente amargo. Os marcos de fronteira e os outros sinais de demarcação já foram fixados por nós há muitos anos. Falta, porém, como informa Sua Excelência, um trecho ainda não definido,
Enviarei para completar o serviço um certo número de homens comandados por um capitão e um subalterno. É uma zona montanhosa com 2 ou 3 cadeias paralelas. É supérfluo acrescentar que seria bom avançar o mais adiante possível para garantirmos a borda setentrional. Não que estrategicamente seja essencial, se me compreendem, pois ali uma guerra nunca poderá ter desenvolvimento, nem oferecer possibilidades de manobra. Interrompeu por um instante, perdido em pensamentos. Possibilidades de manobra? Onde eu parei mesmo? Dizia que é preciso ir adiante o máximo possível, sugeriu o Major Mate com suspeita compunção. Ah, pois é, estava dizendo que seria preciso ir adiante o máximo possível. Infelizmente, a coisa não é fácil. Já estamos atrasados em relação aos do norte. De qualquer modo, bem, falaremos disso mais tarde, concluiu, voltando-se para o tenente-coronel Nicolosi. Calou-se e parecia cansado. Vira descer sobre os rostos dos oficiais, enquanto falava, um véu de desilusão. Vira-os, de guerreiros ansiosos por luta, tornarem-se incolores oficiais de guarnição. Mas eram jovens, pensava, e para eles ainda haveria tempo. Bem, prosseguiu o coronel, dói-me agora precisar fazer uma observação que se refere a vários dos senhores. Notei mais de uma vez que, na hora de render a guarda, alguns pelotões se apresentam no pátio desacompanhados de seus respectivos oficiais. Esses oficiais, evidentemente, se consideram autorizados a chegar mais tarde. A mosca esvoaçava pela sala. A bandeira em cima do telhado do forte se afrouxara. O coronel falava em disciplina e regulamentos. Na planície do norte avançavam fileiras de soldados, não mais inimigos ávidos de batalha, mas soldados inócuos como eles, não impelidos ao extermínio, porém enviados numa operação cadastral, e seus fuzis estavam descarregados, as adagas sem fio. Pela planície do norte abaixo, alastra-se aquele inofensivo simulacro de exército, e no forte tudo se estagna de novo ao ritmo dos dias de sempre. Paro por aqui, continuaremos no capítulo 15 a próxima vez.